capítulo 3 de Gênesis vai narrar a queda da humanidade através de Adão e dá-se início a tudo dentro desse capítulo que nós conhecemos como culpa, o pecado. De início, o que é o pecado? Nós entendemos que é tudo aquilo que é contrário à lei deixada por Deus. Tudo aquilo que você faz que desobedece é pecado. É isso que a gente entende, tá bom? No capítulo 3, citado, no versículo 8, vai dizer que eles ouviram a voz do Senhor Deus. E o primeiro fato é que então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. No versículo 7, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Eles não tinham noção que eles estavam nus, e isso não era vergonhoso para eles, essa sensação de culpa por estar nu, por isso que a gente conhece como dispensação da inocência. E depois eles percebem, não, a gente está nu, depois que eles erram, depois que eles pecam. Eu não sou dispensacionalista, mas acredito que aqui nesse período, antes de eles errarem, existia uma certa inocência. E depois que eles pecam, vem a sensação de culpa e a vergonha por estarem nus. E o fato citado no versículo 8, que eles ouviram a voz de Deus, isso me dá leve sensação de entender que no capítulo 1, 2 e 3, o homem envia a Deus, e depois que ele peca, ele passa a ouvir a voz de Deus. E ele tenta se esconder da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Isso por conta de sua culpa. E quando Deus vai dar a sentença, cada um deles antes perguntando: onde estás? No versículo 9, ele responde dizendo que ouviu a voz de Deus só no jardim e temeu porque estava nu e se escondeu. E Deus disse no versículo 11: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Será que Deus não sabia que Adão tinha comido da árvore? Do fruto da árvore? Logicamente Deus sabia, mas Deus pergunta a Adão. No versículo 12, Adão diz: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão começa culpando a Deus e logo depois ele culpa a mulher. A mulher que tu me deste, me deu da árvore e comi. No versículo 13, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora a mulher, que a culpa tinha sido jogada para cima dela, ela joga a culpa para a serpente. Deus diz no versículo 14: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias de tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus não pergunta à serpente, Deus dá a sentença à serpente. Uma das coisas que a gente mais percebe aqui é que todos tiveram culpa. A serpente induziu, a mulher foi seduzida, porque no versículo 6 vai dizer que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e também desejável para dar entendimento. A tentação era: se vocês comessem desse fruto, saberiam o bem e o mal e seriam como Deus. O ser humano, eu acredito que tudo aquilo que está abaixo de Deus é imperfeito, não é? E a perfeição a gente apenas encontra na pessoa, na figura de Deus. E abaixo de Deus eu acredito que tudo seja imperfeito. Não perfeito como Ele é, eu acredito que não seremos. Então nesse momento eu enxergo o seguinte: ainda existia uma leve tentação da parte desses seres criados por Deus. E Deus, sabendo que aquele fato iria acontecer, eles iriam pecar ali,
permite que tudo aquilo aconteça. Eu poderia falar milhões de coisas sobre o assunto, mas infelizmente eu não posso me deter em minhas ideias, em minha interpretação. Eu tenho que me deter em fatos. E se eu falar de repente aqui alguma visão de minha parte, eu não posso extrapolar e nem dar de cara tudo aquilo que eu acredito, não é? Às vezes nem tudo aquilo que a gente acredita é considerado um fato. Então, eu quero narrar o texto e tentar explorar um pouco. Quando Deus se dá com a situação e marca presença nesse momento, ele vai dar sentença a cada um dos seres. Ao homem ele começa dizendo que a terra seria maldita por conta dele e ele comeria do seu suor. Ele iria passar agora a trabalhar para ter o seu fruto e o que comer. A mulher, Deus diz que seriam multiplicado as dores de parto dela e ela iria dar à luz em sofrimento. E a serpente, Deus disse agora que ela iria rastejar e disse que do fruto dela seria posto a inimizade entre o dela e o da mulher, e da semente dela feriria o calcanhar da semente da mulher, mas sairia um que da semente da mulher iria lhe pisar a cabeça. Alguns liberais e céticos dizem que não existe uma terceira pessoa aqui nesse texto, nesse capítulo. Dizem que a serpente ou o diabo era a figura do homem, de Adão, porque dizem que a palavra diabo ou adversário, baseado em alguns manuscritos e traduções, era apenas qualquer ser que se pusesse contra, fosse um adversário, diabo ou Satanás ou inimigo, resumia-se a isso. Então dizem que o diabo era o homem, sendo que nós encontramos aqui 3 citações, 3 falas, tá? De 3 pessoas, 3 seres, e encontramos 3 sentenças. Então eu acredito que seja improvável que não existe uma terceira pessoa. E vamos dar continuidade a essa linha de raciocínio. Pois bem, esse é o primeiro pecado de todos, é a primeira desobediência. E depois disso, Deus começa a dar a ordem de que eles iriam se multiplicar, se reproduzirem. E adiantando o assunto, ultrapassamos Gênesis e entramos no livro de Êxodo. Nós vemos que através desses seres humanos surgiriam depois outras grandes nações. E uma nação, eu me detenho aqui, que é a nação narrada no Êxodo, nação de Israel. Depois que eles saem do Egito, eles se manteram exilados por 430 anos, eles foram cativos lá. Depois que eles saíram, foram ao deserto e aconteceram aquilo tudo que está narrado na Bíblia. Eu quero falar sobre agora os 10 mandamentos postos por Deus. Uma vez eu assisti um vídeo, faz muito tempo, acredito que cerca de uns 9 anos atrás, ou até 10, de um rapaz chamado George Carlin. Esse rapaz talvez seja americano, eu não busquei fontes, e ele falava algo que eu tive que rir no momento, tá? Eu ri um pouco, mas depois eu pensei se foi legal eu ter rido do que ele falou ou se era para eu me preocupar. Porque ele começa ironizando a figura de Deus e ele vai dizer o seguinte, que a igreja fez a gente acreditar que existia alguém nas nuvens ou acima das nuvens e que esse alguém criou 10 mandamentos e que se a gente não cumprisse esses 10 mandamentos, iríamos para o inferno. Eu ri, talvez por conta de minha enorme imaturidade na época, mas depois eu percebi que isso foi preocupante, porque fomos doutrinados assim, que existem 10 mandamentos e que se a gente não cumprir os 10 mandamentos, nós vamos para o inferno.
isso sim me preocupa, porque acredito que 80% da população cristã, ou 90%, foi criada assim: olha, você tem que cumprir os 10 mandamentos. Se você não cumprir os 10 mandamentos, você vai para o inferno. Eu quero dizer o seguinte: não é bem assim. Se você não cumprir os 10 mandamentos, você vai para o inferno. Não quero ser herético, eu quero falar o seguinte para vocês: realmente os 10 mandamentos estão postos, é legal obedecermos e foram instituídos por Deus. E se vocês prestarem atenção, esses 10 mandamentos, eles vão ter 2 colunas, as 5 de cima, os 5 mandamentos de cima e os 5 mandamentos de baixo. Vocês podem separar em 2 colunas, vocês vão perceber. Se vocês pegarem do 1 até o 5, vai ser amar a Deus sobre todas as coisas. E do 6 até o 10º, vai ser amar ao próximo como a ti mesmo, que foi o que Jesus Cristo mais pregou sobre o amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí vão me corrigir, mas Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o amor e sobre os céus. É verdade, tá? Só que eu estou generalizando aqui, dizendo que realmente Jesus pregou sobre o amor e que o que é mais importante era amar o próximo como a si mesmo. Vejam bem, voltando à fala de George Carlin e narrando os 10 mandamentos, eu quero dizer o seguinte: enquanto a gente enxergar os 10 mandamentos e os mais de 512 preceitos, eu digo a você, ele alerta logo que isso vai ser bastante cansativo e muito rotineiro e bem repetitivo. Por quê? Porque a gente não deve enxergar os 10 mandamentos com apenas uma lei e um mero mandamento de um ditador que está sentado em cima de um trono lá e só ordenando. Não, enxerga o que é que tem por trás dos mandamentos e o que é que tem por trás de todos os preceitos, sendo que Jesus Cristo, quando veio à Terra, vai dar as palavras de que as leis cerimoniais, elas não mais fariam parte do novo pacto, mas os mandamentos, Cristo veio cumprir, nos ensinar como cumprir cada um deles. E eu quero dizer a você que os mandamentos não devem serem vistos como apenas lei. Eles devem serem vistos como proteções para cada um de nós. Por que ninguém enxerga isso como uma proteção? Porque está lá escrito: não matarás. Será que é legal eu matar alguém? Eu com certeza vou amontoar ira contra mim, né? Com certeza, se eu matar alguém, aquela pessoa terá familiares, terá amigos, e eles se voltarão contra mim, entendeu? Para cada ação existe uma reação, então você tem que enxergar eles como uma proteção para você, como uma fonte de paz. Você cumpre e automaticamente você será uma pessoa menos problemática. Quando a Bíblia fala sobre não furtarás, isso é ruim? Não. Não cobiçar as coisas alheias. Isso não se resume apenas a uma única coisa, se resume a tudo. De repente você começa a desejar um carro de outra pessoa, aquele sentimento vai tomando conta de você e você automaticamente vai se tornando uma pessoa ruim, uma pessoa que é invejosa. Não desejar a mulher do próximo, tá resumido nisso aí: não cobiçar as coisas alheias. Você vai desejar a mulher de alguém, tá? E tu, quando tiver uma mulher, ou você quando tiver um marido, você vai gostar que alguém deseje a tua mulher ou o teu marido? Não, logicamente. Então aquilo que você não quer para si, não faz para os outros. É isso que eu quero dizer. As pessoas têm essa sensação de que é tudo lei, 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 lei. Isso vai esgotar você fisicamente e mentalmente. Você tem que enxergar como uma proteção. Aquilo que você puder fazer, faça. E aquilo que você não conseguir, peça ajuda espiritual diretamente a Deus. Então, quando o homem peca, lá em Gênesis, essa é a rotina do pecado, tá bom? Que eu estou tentando explicar para vocês, é só um texto. Vai assegurar de que realmente todos têm participação em Adão, e qualquer um de nós que estivéssemos ali, erraríamos também.
segundo as circunstâncias narradas pela Bíblia, tá bom? Porque é muito tentador, quando narrado no versículo 6, vai dizer que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Será que a gente resistiria? Então, eu acredito que nós deveríamos ter empatia na figura da pessoa que está aqui. Eu acredito que nós deveríamos ter empatia, né? Qualquer um de nós erraríamos também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe cada um de vocês. E é isso aí. Até mais. Lembrando da parte onde eu citei George Carlin, onde eu critiquei a sua mera interpretação sobre os 10 mandamentos, sobre sua fala quando ele diz que a igreja fez a gente acreditar que existia um homem nas nuvens ou acima das nuvens, e que esse homem fez 10 mandamentos, e que se a gente não seguir esses 10 mandamentos, nós vamos diretamente para o inferno. Eu quero dizer que isso contraria o que nós cremos. Se realmente a gente, só pelo fato de não cumprirmos um dos 10 mandamentos, já dá acesso para irmos ao inferno, eu aniquilo então o Evangelho de João, que está escrito no capítulo 3, que diz o seguinte, capítulo 3 e o versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora o versículo 17 do capítulo 3 do Evangelho de João, que diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Chega de achismo, chega de interpretações errôneas e condenações avulsas sobre religiões, quando na verdade você não domina o assunto e não procura saber de fontes mais seguras que estão na própria Bíblia, que é aquilo que a gente crê. Não é só assim. Você cumpriu os 10 mandamentos, isso não vai te fazer uma pessoa perfeita, porque se você erra em uma coisa, você infelizmente vai falhar em outra. A ideia é perseverança. E isso está escrito no Evangelho de Mateus: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, você errou, pede perdão a Deus e tenta continuar de novo. Então chega desse negócio aí de dizer que vai para o inferno, você vai queimar no inferno. Isso faz lembrar da idade das trevas aí, que a igreja pregava que se você realmente não cumprisse aquilo que ela dizia, você ia logo queimar no inferno, você estava condenado e tal. Não, Jesus veio oferecer salvação. Errou? Pede perdão e tenta melhorar. É isso aí.